Bom dia, Deus. Eis-nos aqui, São Morirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, nos proteger com o teu exército, Pai, de todo mal. Amém? É o que te pedimos. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura a todos, liberta a todos, protege a cada um de nós de todo mal. Hoje, o povo trocou o Senhor por homens e pela mentira. Protege-nos, Pai. Vamos continuar, Ezequiel 40, versículo 40. Também, do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro. Aos lados da porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício, e os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro ao redor, e sobre as mesas estavam a carne da oferta. E fora da porta inferior estavam as câmaras dos cantores no átrio de dentro, que estava ao lado da porta do norte, e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta no oriente, e olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para o servir e medir o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante da casa. Então me levou ao vestíbulo da casa e mediu a cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. A largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era 20 côvados de largura, 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia a ele, e havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Capítulo 41. Então me levou ao templo, e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda, e a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou no interior e mediu o pilar da entrada 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados, diante do templo, e disse-me: este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa 6 côvados e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todos em redor da casa. Por isso que a casa tinha mais largura
para cima, e assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais, da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados, por todo o redor da casa. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, a largura de 7 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados da largura em redor. E o seu comprimento era de 90 côvados. Ezequiel, assim, mediu a casa do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício, e as suas paredes 100 côvados de comprimento. E a largura da frente da casa e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor nos 3 andares defronte do umbral estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. No espaço de cima da porta e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubins, e cada querubim tinha 2 rostos. E a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um outro rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quebradas, e num tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de maneira era de 3 côvados, o altar de madeira, 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, dos seus cantos, o seu comprimento e as paredes eram de madeira. E disse-me: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos, tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas que reviravam, 2 para a porta e 2 para outra porta. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras, na casa e nas grossas traves. Deus, Ele é o engenheiro do universo. Você vê que tudo tem na Bíblia. Voltem para Cristo, abandonem os falsos e os mentirosos, abracem-se com a verdade e com a justiça, e deixa Deus organizar a tua vida. Sejam todos abençoados, um excelente dia, receba a cura em nome de Jesus.